Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar aqui papo. Eu sou a Renata. Olá, Renata. Prazer em recebê-la. Eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje a gente vai falar de quem é arquiteto ou quase foi arquiteto, mas não é famoso por ser arquiteto. Oi? Confuso? Vamos lá? Vamos lá. Ainda chora por estar tão ao descaso. Mas antes de começar o episódio, a gente vai começar a destacar algumas notícias da quinzena no universo da arquitetura. Arquipapo também é notícia, informação. Olha só. É. Então é um novo quadro do Arquipapo. Isso. Digamos que sim. Arquipapo News. Depois a gente pensa o nome melhor. Uma questão importante que saiu recentemente na mídia, eu li na House aqui, que é o caderno de arquitetura aqui da Gazeta do Povo local, que é a questão da Casa das Canoas. O que tá Qual a rolando? questão da Casa das Canoas? Que é a casa do Oscarito. Exatamente. A Casa das Canoas, ela tá fechada para visitação. Putz. Há cerca de um ano aqui, a reportagem destaca, por problemas de manutenção no imóvel, né? E a família do Niemeyer tem falou na reportagem que a casa tá bem abandonada, assim. Acha que a fundação talvez não esteja dando os devidos cuidados, enfim. E a fundação, por sua vez, fala que a casa está em processo de restauração, foi reimpermeabilizado, acho que o piso da parte de cima ali que dá para os quartos, né? Mas as outras intervenções que seriam necessárias na casa, elas vão totalizar um valor de 2,7 milhões. Puta que pariu, hein? E esses recursos ainda não foram captados. Eles doar, estão, segundo a fundação, isso aqui, tá? Eles estão numa lista de projetos aprovados para captação da lei do ISS da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. E que eles estão em fases de elaboração de projetos detalhados para aprovação com os órgãos do patrimônio, né? Da casa. Que pena, hein? Mas daí a família aqui, ela fala tem algumas fotos aqui que eles passaram, né? E realmente dá dó, assim, em alguns pontos, né? Porque realmente deterioração do imóvel, né? Claro que é super BO também conservar essas coisas, né? Porque foram construídas com outras técnicas, então exige um investimento realmente. Reparos constantes também, né? constantes. Enfim, a manutenção não deve ser barata, né? A Casa das Canoas, a gente fez o episódio só falando dela, né? Uma casa fantástica. Foi, Casa do Niemeyer, feita pra ele mesmo. E é uma pena ela tá fechada pra visitação, né? Porque é um puta passeio, na verdade. Espera que, no fundo, essas coisas possam resolver, né? Eu sei que daí também envolve uma treta familiar, né? Que também é uma disputa judicial, enfim, porque, de certa maneira, é um contrato que precisa ser seguido de manutenção da casa. E, às vezes, pelo que eu entendi, não estava sendo respeitado isso também, né? Beleza. Premiado arquiteto argentino César Pelli morre aos 92 anos. Putz. O César Pelli, que é natural de Tucumã. Na Argentina? Na Argentina. Ele é famoso por projetar arranha-céus, né? Ele fez as Torres Petronas de Kuala Lumpur. Que foram. Que por algum tempo foi as mais altas do mundo, né? E o World Financial Center de Nova York. Ele morreu em Connecticut, nos Estados Unidos, onde ele morava. E ele teve uma carreira que, além de arquiteto também, ele foi professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Yale, né? Até agora só notícia triste, na verdade. Mas ele comprovou novamente que os arquitetos são longevos, né? 92 anos, então devia estar trabalhando até os 92 anos, projetando arranha-céus aí pelo mundo. Notícia. E aqui tem uma outra notícia que é o seguinte, revelação bombástica aqui. Vamos lá. Historiador revela mentira sobre o vão livre do MASP antes da construção do museu. Qual que é um vão livre? Não é livre. Não é vão. Não é vão. Não é vão e tá preto. Mas assim, em resumo, na verdade, um historiador começou a investigar essa questão. Bom, o que se repetiu historicamente contando sobre o MASP era que esse terreno foi doado para a Prefeitura de São Paulo para fazer o Museu de Arte. Uhum. E uma das exigências era que se mantivesse a vista livre, né? Para quem está no Parque Trianon pudesse ver São Paulo, né? O restante de São Paulo ali não atrapalhasse a vista. Então qualquer edifício que ali fosse colocado deveria manter essa premissa. E aí o toque de genialidade e tal foi que a Lina propôs esse vão livre, enorme, grande e tal, né? Com pé direito altíssimo, liberando toda a fachada e suspendendo todo o museu
na parte de cima, o que foi genial, né? Sistema estrutural, enfim, a gente também fez um episódio sobre isso. Mas é fantástico, né? Então, toda a concepção do projeto é um resultado das premissas, né, do terreno, das condicionantes e tal. E aí um historiador começou, um italiano, Foi xeretá. começou a investigar aí o que tinha de documentação, onde que dizia a doação do terreno, quais eram as condicionantes. E o que ele dá a entender é que toda a pesquisa dele, ele não encontrou nada disso. Dizendo que havia essa exigência do terreno e tal. E nem que foi feita a doação também. Aqui, ó, não houve nem doação, nem exigência, enfim, quanto a isso. Então, o que chocou, né, as estruturas aí do MASP. Balou as estruturas? Mas até foi interessante porque quando surgiu essa notícia, eu estava visitando a casa de vidro lá da Lina Bobardi, lá em São Paulo. E surgiu essa dúvida lá. A gente perguntou pro Gui, assim, pô, e aí? Rolou essa parada, né? Você tá sabendo aí? O que esse italiano tá falando? E aí, a gente rolou essa dúvida, né? Na verdade, ele também não sabia, mas ele falou assim, a Lina e o Pietro relatam, né, nas descrições e na história que isso era verdade, assim, que havia essa adoção. Mas aí também é essa coisa que talvez a história foi sendo repetida como uma lenda no começo e aquilo depois ganhou uma proporção tão grande que não tinha como se desfazer daquela historinha, né? Telefone sem fio, assim. Mas ao mesmo tempo, daí surgiu também, assim, nem tudo tá no documento. Também tem Né? isso. O italiano, né? Ele só olhou as evidências. Então, não sei, surgiu essa possibilidade que nem tudo está no contrato, que pode ser algumas coisas só do boca a boca. Que é o que eu quero acreditar. Então esses são os destaques do Arquipapo. Agora abrindo esse quadro de notícias rapidamente, Exatamente. antes do episódio. E aí, se você quiser mandar notícias pra gente comentar também, Olha pode só. mandar pra gente, principalmente lá no grupo do Facebook, que daí a gente manda lá, já dá pra comentar, ver Nosso o que grupo fechado, né? Para que você que ainda não faz parte do grupo, pede lá, procura Arquipapo, né? É o grupo, né? Não a nossa página. Pede pra entrar lá e a gente autoriza. E uma última notícia, na verdade, uma notícia importante pros nossos ouvintes, é que os ouvintes do Arquipapo têm 20% de desconto em todo o site da editora Gustavo Gili. Boa lembrança, Gabriel. Se você, cara, por exemplo, vou te dar o exemplo. Neufert. Você já tem um Neufert em casa? Porra, cara, todo arquiteto, né, o estudante de arquitetura precisa ter pra gente, né, entender ergonomia, né, dos nossos projetos. Neufert é publicado aqui no Brasil pela Gustavo Gili. Temos aí 20% de desconto. Como é que você faz, então? Entra no site da Gustavo Gili, escolhe os livros que você quer pra você, pra presentear, seja o que for. Coloca o cupom ARQUIPAPO, você vai ganhar 20% de desconto e vai receber o livro na sua casa. Que coisa linda. Ok? Então, desconto exclusivo. Esse desconto exclusivo vai perdurar por todo o mês de agosto, todo o mês de setembro, mas não deixe pra última hora. Que Recebeu o salário, vai lá e manda bala. Ou gasta já, na verdade, porque vai no cartão de crédito no mês que vem. Exatamente. Beleza? O seu eu de amanhã vai dar conta disso. Isso aí. Ou o seu você de amanhã. Deixa eu... Beleza? Vamos pro episódio? Vamos lá. Então, entre essa lista de pessoas que pisaram ali na faculdade, que flertaram com a arquitetura ou até concluíram o curso, mas Tem não também. exerceram, temos personalidades brasileiras e Internacionais. internacionais. A gente tem 3 tipos de famosos. Opa, vamos lá. Os famosos que fizeram o curso completo de arquitetura, ganharam um diplominha. Estrela pra eles. Os famosos que começaram a arquitetura, mas não terminaram. Vale a participação? E os famosos que queriam nunca... ter sido arquitetos. Os famosos que nunca pisaram na faculdade de arquitetura. Então nós vamos falar de todo mundo, na Todo verdade. mundo. Não, mas os famosos que nunca pisaram na faculdade de arquitetura, mas de alguma forma trabalham com arquitetura e... vocês vão Gabriel, ver. essa categoria tá parecendo que você quer botar Todo mundo. alguém, assim. Quero botar alguém especial. Então tá. E eu vou falar por último. Não, Sério? eu vou Só colocar- pra ter essa emoção. essa tua categoria coringa aí, eu vou colocar umas outras pessoas nela também. Porra. Vale tudo, Vale então. tudo, assim. Então tá bom. Tá, Tipo beleza, assim, foda-se. Tá bom, beleza. Tipo, Então tá. hoje não tem regra. Não tem regra. Valendo. Beleza, eu quero falar sobre Tiririca. Então vamos. Tiririca queria fazer arquitetura? Não, tá. Como é que vai Vamos ser? lá. Vamos organizar essa bagaça aqui. Vamos. A gente vai falar em ordem, tipo, primeiro os que terminaram, depois os que nem começaram, depois os que... Como Vamos é que vai fazer ser? desse jeito, então. É? Vamos fazer primeiro aqueles que concluíram a faculdade de arquitetura. Tá. Depois a gente vai para a segunda categoria, que são esses aí que são... Começaram. Começaram e desistiram no meio do caminho, foram ser felizes em outro lugar. Beleza.
Mas, só para antes da gente começar, Lógico. uma reflexão que eu fiz quando a gente escolheu esse tema é que, na verdade, a faculdade de arquitetura está bem ligada à produção artística, né? Sim. Então, a gente exerce bastante criatividade, conhece gente, né, muito diferente, de vários tipos, de várias origens, de várias cabeças, e eu acho que, nesse aspecto, a faculdade de arquitetura realmente amplia os horizontes para outros meios artísticos, talvez. Com certeza. Será que não? Acho que sim. Então a gente pode começar falando, nessa linha de raciocínio que você tá falando aí, Ah, a gente pode começar falando do Fernando Meirelles, Boa, o diretor de cinema. diretor de cinema, né, que fez... Qual filme, Kazu, que ele fez? Cidade de Sério? Deus. Você me jogou essa? Não, ele fez o Cidade de Deus. Nossa, um puta filme do caralho, né? Tem o Jardineiro Fiel e o Ensaio sobre a Cegueira. Que é muito legal, né? Basicamente só isso, né? Só isso. Tipo, só principais destaques. Só destaque foda. Os três principais. Então, Pega essa. O Fernando Meirelles, ele frequentou a FAU-USP e se formou lá. E ele, na biografia dele, ele fala o seguinte: a FAU é uma escola conhecida por formar quase todo tipo de profissionais, incluindo alguns arquitetos. Ele falou que vários colegas de faculdade dele acabaram virando artistas plásticos, fotógrafo, sambista, tipo... É mesmo? Então, quer dizer, a faculdade de arquitetura ajuda a introduzir você em qualquer outra carreira. Na arte, né? Então, o Fernando Meirelles, ele conta o seguinte: ele sempre foi um aluno, assim, regular, assim, sabe? Não se destacava no colégio por ser um cara fodão. Tá. Mas então ele acabou que a primeira vez que ele prestou vestibular, ele acabou não entrando no curso de arquitetura que ele queria. Putz. E daí ele resolveu pensar num plano B. E o plano B dele seria cursar biologia. Nossa, bem Ótimo diferente. curso também. Nossa, Mas tem que abrir animais, né? Eu não conseguiria. Nossa, mas completamente diferente, né? Tipo, arquitetura ou biologia. Eu não posso falar muito porque eu também já tive minhas piras por vários lados né, de fazer faculdade, mas é tipo, Bem diferente, bem né? diferente. É. Então o plano B dele era estudar biologia na França, porque ele tinha um amigo que estava se mudando para a França e ele convidou, falou, pô, quer ir lá comigo, lá na França também e tal, já que você não passou no vestibular aí e tal, vamos tirar um ano sabático. Boa. E daí ele foi, e o plano dele era estudar biologia na França e depois se especializar em oceanografia no Instituto Oceanógrafo de Mônaco. Então, tipo, ele tinha um plano bem traçado. Porque ele gostava do Jacques Cousteau. Então, ele queria... Grande Jacques. Então, no fim das contas, o que o cara queria era ter a vida do Jacques Cousteau, sair viajando no barco e tal, tirando foto e filmando a vida marinha. No fim das contas, era isso, assim. E daí ele passou um ano lá em Paris, estudando francês e tudo mais. E quando ele foi se inscrever para o curso, ele recebeu assim, tipo, um caderninho com a ementa do curso, né? Todas as disciplinas que tinha, ele começou a ler. E ele começou a ver que a paixão dele por oceanografia não era tão grande assim. É né? mesmo? Que ele ia ter que estudar, tipo, as células, abrir bichinho. Putz, Ele falou, porra, realmente, cara, tipo... Eu não quero ser biólogo, eu quero ser o Jacques Cousteau, né? Pô, que foda, né? Daí ele falou pra mulher, eu vou ali Tomar um café? comprar um cigarro, ele já volta pra fazer a inscrição aqui. E nunca mais voltou. E daí, quando ele voltou pro Brasil, ele pegou ali o finalzinho do ano, fez um cursinho preparatório ali pré-vestibular, acabou passando e entrou na faculdade de arquitetura, na FAU, na USP. E durante o curso, ele fez alguns trabalhos em que ele usou usou filmes e tal, ele, enfim, gostava de tirar foto, participou lá do laboratório de fotografia da faculdade e tudo mais. E só depois que ele se formou, que daí ele acabou não trabalhando com isso e acabou, né, se perdendo aí nesse mundo da cinema. Se perdendo e se cinema. achando. Eu não sei por onde que eu li que ele fez o TFG dele, ele apresentou em formato de filme. Foi, Isso. na biografia dele diz isso. É? Foi em formato de filme e, segundo ele, né, disse que foi aprovado com a nota mínima. Tipo, vai embora. Tipo, não O quero cara nem não que fez você... um corte, uma elevação, apresenta esse filminho. Revelava já, né, a paixão dele era outra. Né? Mas ele também comenta nessa biografia, ele diz assim que o grande interesse dele era pelo urbanismo. Né? Que ele já tinha até feito uma viagem, acho que se não me engano, no terceiro ano para Europa, para visitar essas coisas das cidades, francesas, inglesas, enfim, conhecer ao vivo essas... Cara, é chique, né? Não, o cara Era deve ser chique. ricaço, a família do cara, porque... É. Inclusive ele falou, não trabalhei até os 24 anos, meu pai sempre me pagou tudo.
Acho legal ele reconhecer isso, né? É. Porque às vezes não aparece na biografia das pessoas, porque no fundo a gente sempre é ajudado pros outros, né? Seja Sim. por nossa estrutura familiar, por amigos, por conhecidos, enfim. Agora, ele conta uma outra historinha, não sei se você viu essa aí também, que envolve ele, o MASP e o Pietro Bardi. Ah, é? Você ouviu essa ou não? Não, como é que é? Então, é uma história meio longa lá, mas ele diz o seguinte, que teve uma... Não, eu quero saber a história completa. Então vamos lá. Não, teve uma... em São Paulo tinha uma estátua de um escultor do Flávio de Carvalho. E era uma homenagem lá chamada Garcia Louca. Em 68 essa obra foi depredada Olá. e daí sumiu, desapareceu. Tá? Foi Eles roubado. quebraram e roubaram. Não sai exatamente, sumiu, desapareceu. Não, Tá. não foi ele, alguém. Tá. Na cidade de São Paulo aquilo de repente Mas sumiu. como é que sabe que ela foi depredada? Não, ela ficou um tempo depredada lá e tal, Ah, pichada, arriscada e tal. Daí depois de um tempo ela, sumiu. Falou, caralho. Só que daí, um belo dia, diz o Fernando Meirelles, estava passeando não sei aonde, em Cotia, alguma coisa assim, e coincidentemente viu essa estátua meio que jogada lá num depósito. E falou, olha ali, não sei o quê. E daí era um depósito meio que da prefeitura lá. Daí eles falsificaram os documentos para chegar lá no parque. Falou, não, a gente é daqui da prefeitura, não sei o quê, a gente tá autorizado a levar essa estátua, não sei o quê. Lá pegaram essa estátua e levaram para dentro da USP. Caraca. E daí deixaram lá na USP, qual que era a ideia deles? Vamos restaurar essa estátua. Aí eles iam lá, aí cada dia alguém ia lá, dava uma lixada, pintava um pouquinho, sabe? Aquele comprometimento estudantil, né? Exatamente. Imagine, né? Enfim, e aí... Eu vi que estavam demorando a restauração, enfim. Aí chegou um momento que começou a surgir um boato de que jovens haviam roubado efetivamente a estátua. E a diretora, né, os diretores lá da FAUSP falaram, é o seguinte, a gente tá fazendo visita grossa aqui pra você, mas tá vendo que tem uma porra de uma estátua aqui, né? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão se livrar desta merda aqui pra não Não dá foder o nosso aqui, lado. cara, Aqui. galera. E aí o que aconteceu? Eles pegaram, então vamos, né, aceleraram, restauraram lá, chamaram mais uma galera pra ajudar, falou, vamos tirar essa estátua daqui. Daí fizeram uma votação entre os estudantes, falou, onde é que a gente vai levar essa estátua? Porque a gente precisa devolver para a cidade de São Paulo. Aí a votação deu, vamos devolver lá no vão do MASP. Olha que ideia maravilhosa, né? Vamos devolver essa estátua num símbolo, né, da cidade de São Paulo. E aí eles vão lá de madrugada, põem no caminhãozinho lá, leva a estátua até lá embaixo, e daí eles vão lá embaixo do MASP, tiram os paralelepípedos ali, põem a estátua e chumbam com concreto. E daí, enfim, fazem esse serviço de madrugada na surdina e ficam ali esperando o dia amanhecer para ver a reação, né, das pessoas e tal. E uma reação que eles esperavam ver era do Pietro Bardi. Que era, então, o diretor do MASP, né? Marido da Lina Bobardi, enfim. E aí eles, nossa, lá, tá vendo, o Pietro tá chegando. Quando chegou, o cara soltou, tipo assim, ó, vocês estragaram a impermeabilização do MASP, seus idiotas. O italiano ficou putaço, assim. Enfim, não foi a reação que eles esperaram, né? Acho que ficaram meio fugido lá, enfim. Mas essa é a história. Enfim, então caso tenha algum vazamento aí da impermeabilização do MASP, Fernando Meirelles, por favor. Eu vou ressarcir. Quem mais concluiu? Ó, eu vou trazer aqui, tem uma personalidade importante que é o tal do Carlos Moreno. Quem é Carlos Moreno, caso? Você Carlos que Moreno. era criança nos anos 90, quem é Carlos Moreno? Pois é, ele foi o garoto propaganda da Bombril, não é? Bombril, é. E assim, acho que pelo que eu peguei Aquele aqui... carequinha simpático, tava sempre sorrindo, cara, né, uma cara pacífica, uma cara boa. Exatamente. Hoje em dia ele voltou aí a fazer Voltou? propagandas, ele tá de volta aí. Ah, então, pois é, porque ele ficou aqui, ó, ele se formou também pela FAUSP, fez uma pós-graduação nos Estados Unidos, não em arquitetura, em marketing, alguma coisa assim, mas nunca chegou a exercer a profissão de arquiteto, né? Uhum. E aí ele é o garoto propaganda de 78 a 2004, é isso? Confere, produção. Nossa, tudo isso? Pois é. Estão vendendo Bombril desde sempre. E ele foi do Rá-Tim-Bum também, né? Você tá brincando? Euclides, que tinha uma cobra de estimação, a Silvia. Ele tinha um quadro lá no Rá-Tim-Bum. é verdade. A Silvia, ele falava. Silvia, Sabia que o cara do Bombril, ele entrou no Guinness pela campanha, ficou mais tempo no ar, na propaganda mundial. Olha aí, de quando a quando que foi? 78 a 2004. Puta que pariu, Rapaz, hein? 78, Realmente, parabéns. Muito Tinha tempo. TV? Ele já era careca naquele Tinha momento? Bombril? Tinha tudo, pelo jeito. O cara já era careca. Muito bem, só isso que eu queria acrescentar. A gente tá falando só os nacionais primeiro? Não, quer soltar o internacional? Solte aí. Solte uma pitada de internacional, Gabriel. Cara, o Seal, cantor Seal, sabe? Sério? O grande Daquela Seal? música.
Kiss from a Rose. Isso, E Batman tem a- Forever. Você não assistiu Batman É Forever? verdade. E tem Crazy também. Excelente. Como é que é Crazy? O Seal, você sabe, o Seal, ele é filho de brasileiro. Não, você tá brincando. Como Ele assim, é Gabriel? ele Presta é atenção no que inglês, você tá falando. se não me engano. Confere, produção, inglês? Ele é filho de uma nigeriana com brasileiro. E ele passou os 4 primeiros anos da vida dele com pais adotivos. E depois voltou pra mãe biológica. Ô, louco. E 2 anos depois ele foi morar com o pai. E parece que ele não era um homem, assim, muito legal. Assim, um cara meio violento. O e tal. brasileiro aí. É. Ixi, então... Mas ele cresceu em Londres, né? Então, junto com esse pai aí. E depois, não sei bem qual que foi o destino E dele. a cicatriz dele, você tem essa informação? É lupus. A cicatriz dele é lupus. Mas ele fez arquitetura, então. Fez arquitetura. Cara, tinha até esquecido que a gente tava falando. Tá, virou uma revista de fofoca? É, caras, né? Ele fez arquitetura em Londres, se formou, recebeu o diplominha, trabalhou alguns anos em diversos escritórios de arquitetura de Londres. Olha só. Quando ele acabou, tipo, sempre gostou de música e tal, acabou entrando pra uma banda, foi fazer uma turnê na Ásia e nunca mais voltou. Olha só. Daí despontou para o cenário mundial. Isso. Quem mais que temos de... Não, agora, então, já que a gente tá falando de música, eu vou trazer de volta a gente para o Brasil, que talvez uma das maiores personalidades, um dos caras mais famosos do Brasil, que se formaram em arquitetura, é o cantor, o Marcondes Falcão Maia. Fantástico. Palmas. Batam palmas. Marcondes? Quem é É. Marcondes? É o nosso querido Falcão. Ou do girassol na lapela? Exatamente. O rei do brega. Esse cara é um dos maiores ícones, eu acho, da música... Da arquitetura, eu diria. Da arquitetura, talvez, o arquiteto. Depois do Oscar e do Paulo Mendes, eu acho que ele é o arquiteto mais importante. Mas ele é um dos maiores ícones bregas aí do Brasil. E olha que interessante, ele lançou o primeiro disco em 92, com o nome chamado Bonito, Lindo e Joiado. Joiada. Talvez a música que projetou ele inicialmente foi aquela I'm Not Dog No. Conhece essa? Muito. Que é uma versão... I am not dog no. que é Eu Não Sou Cachorro Não, que é uma versão em inglês, né, da música brasileira do Valdir Soriano. Então, Eu Não Sou Cachorro Não, ele traduziu para o inglês, mas olha, é fantástica essa letra, vale a pena conferir. E tem outra também que é o Black People Car, que é meu Fuscão Preto, entendeu? Que é fantástica também. Então, o cara rasga no inglês, assim, de uma maneira espetacular. Como é que é o nome daquele técnico lá que também apavorava nas entrevistas? Ah, o Joel Santana. Joel Santana Style. Né, nesse style aí. Mas assim, quem ouve o Facão também vai lembrar muito de Mamonas Assassinas, assim, tem bastante essa pegada. Vai dizer também. que eles são arquitetos também. Não, Poderiam ser, né? Seria legal se fosse. mas não são. Infelizmente não. Mas, então, o Falcão, ele sempre gostou de desenhar, tá? E aí ele optou, então, ele achou legal fazer a faculdade de arquitetura. Ele também é técnico de edificações pela Escola Técnica Federal do Ceará. E aí, depois que ele, né, se formou técnico, ele levou... Olha aqui, ó, 5 tentativas para passar no vestibular de arquitetura. Meu Deus. 5 tentativas para passar na Universidade Federal do Ceará. Então, em 1982, ele entrou e se formou em 1988. E daí ele abriu um escritório com mais alguns colegas lá e trabalhou por cerca de 3 anos com o escritório e tal. Diz ele, né, da forma piadística lá, que fazia casa para cachorro, casa para sogra, casa para cunhada, não sei o quê. E até que daí, enfim, a carreira musical dele estourou e ele teve que acabar abandonando a carreira de arquiteto, né? O escritório também não devia dar muito lucro ali, né? Acho que não, né? Eu achei interessante, eu acho que ele, na minha concepção, seria um arquiteto muito pós-moderno, né? Devia ser, né? Seria mesmo. Com tendências, né? Então, enfim, Robert Ventura aí, Denise Scott Brown, Com Mário certeza. Bota, né? Seriam esses mentores dele. E eu separei aqui a lista dos álbuns dele. Vamos Eu acho lá. que são grandes clássicos e também músicas aqui espetaculares. E assim, ó, o álbum Dinheiro Não É Tudo, mas é 100%. Besteira é a base da sabedoria. A um passo da MPB. Você vê, ele tava quase ali. Quanto pior, melhor. 500 anos de chifre. Ele, acho que 90% das músicas dele é corno pra tudo quanto é lado, né? What? Porra is this? E o último aqui é a sucessão de sucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Fantástico. Esse é o nosso Nosso grande arquiteto. Falcão. Do lado internacional, tem o rapper Ice Cube. O cara, ele se formou, na real, em Architectural Drafting, assim, sabe? É tipo um curso técnico de arquitetura. Ah, tá. Ele se formou no Instituto Tecnológico de Fênix.
E o que aconteceu foi que ele perdeu a data para se inscrever nos cursos regulares. Putz. E os únicos cursos que estavam com inscrição aberta era arquitetura e culinária, exatamente. E ele não curtia cozinhar, então. Tipo, ele entrou só, meio que Entrou sem só. querer, assim. Uhum. Mas se formou e tudo mais. E ele disse que a arquitetura ajudou ele, depois, assim, tipo, na carreira dele, que ele disse que durante a arquitetura ele entendeu que tudo que acontece, a maioria das coisas que acontecem, elas vêm de um plano, de uma coisa planejada, né? A arquitetura, bem ou mal, é você realmente fazer os projetos, fazer os planos para execução futura. Aham. E ele disse que ele usou muito dessa filosofia para construir a carreira dele. Bonito, né? Olha. Bem bonito. Nessa pegada aí também, então tem um cara que eu conheço pouco, mas chama David Bowie. Byrne. Enfim, e ele estudou... É famoso, é isso? Ele é famoso. E ele estudou teorias da Bauhaus. Em arquitetura. E ele tem um TED Talk que é bem famoso, que ele fala como ter estudado arquitetura influenciou a carreira musical dele. Ele é produtor Olha. musical, ele fez composições, mas é um TED bem popular. E é legal que ele fala realmente essa relação, que no começo da carreira ele tocava em lugares pequenos e tinha uma acústica interessante. Então ele fala dessa compreensão espacial, que eu achei bacana. Então influenciou a carreira dele também. Então, começando a outra categoria. Quase. Quase arquitetos. A galera que começou e largou no meio do caminho. Vamos começar pelo maior de todos? O maior de todos? Quem? Grande Paul McCartney, ícone. John Lennon. Quase. O Chico Buarque. Ele quase foi arquiteto? Ele fez e começou lá. Como é que é isso, Caso? Onde é que ele cursou? Por que ele desistiu? Não, o Chico entrou na faculdade, entrou na USP também, na faculdade de arquitetura na USP, Olha só. apesar de ele ser carioca, né? Mas é entre 63 e 65, então ele cursou 2 anos do curso, e daí acabou parando para se dedicar à carreira artística mesmo, né? E ele sempre relata, isso é uma coisa que aparece bastante nas entrevistas dele, que assim, havia na época um grande fascínio, né? Pelo Oscar Niemeyer, pela construção de Brasília, por aquele novo Brasil, né? Então a profissão de arquiteto também tinha ganho uma grande notoriedade, né? Só que especialmente para ele, porque, né, ele já vinha de uma família super importante e tradicional, então na verdade ele tinha essa proximidade com essas personalidades, né? Então até vou me permitir ler um texto aqui, posso? É curto? Como é que é? Mais ou menos. Tá, Quantas vamos lá. laudas? Mas é um texto que ele cita bastante, assim, é famoso. Vamos Então lá. ele diz o seguinte: a casa do Oscar, que ele conta que ele sempre queria, que ele pedia isso para os pais, que o Oscar projetasse a casa deles, né? Então ele diz assim: a casa do Oscar era o sonho da família. Havia um terreno para os lados do Iguatemi. Havia o anteprojeto, presente do próprio. Havia a promessa de que um belo dia iríamos morar na casa do Oscar. Cresci cheio de impaciência porque meu pai, embora fosse dono do Museu do Ipiranga, nunca juntava dinheiro para construir a casa do Oscar. Mais tarde, num aperto, em vez de vender o museu com os cacarecos dentro, papai vendeu o terreno do Iguatemi. Desse modo, a casa do Oscar, antes de existir, foi demolida. Não, Olha que só. poeta. O cara é muito foda, né? Ou ficou intacta, suspensa no ar. Senti-me traído, tornei-me um rebelde. Insultei meu pai, ergui o braço contra minha mãe e saí batendo a porta da nossa casa velha e normanda. Só volto para casa quando for a casa do Oscar. Pois bem, internaram-me num ginásio em Cataguases, projeto de Oscar. Vivi 6 meses naquele casarão do Oscar. Achei pouco. Decidi-me a ser Oscar eu mesmo. Como é que é isso? Vamos ver. Então, regressei a São Paulo, estudei geometria descritiva, passei no vestibular e fui o pior aluno da classe. Mas ao professor de topografia, que me reprovou no exame oral, respondi calado. Lá em casa eu tenho um canudo com a casa do Oscar. Depois larguei a arquitetura e virei aprendiz de Tom Jobim. Quando minha música sai boa, penso que parece música do Tom Jobim. Música do Tom, na minha cabeça, é a casa do Oscar. Então ele, Porra, né, legal, assim, hein? essa relação que ele tinha, existia essa proximidade do Oscar, de provavelmente o Oscar um dia fazer a casa dos pais, da família e tal, né? E ele se frustrou, né? Então, mas é muito bonito, assim. Não, quem é poeta, né? É muito foda, né? O cara sabe escrever. Mas ele dizia aqui que ele realmente não seria um bom arquiteto, né? Que ele, assim, via lá os colegas fazendo as plantas e tudo mais, assim, e ele, pô, só borrava nanquim, ele era muito ruim na parada mesmo. Então, Admira a arquitetura. ele é um grande admirador, exatamente. Daí eu acho que tem uma música que é muito simbólica, que é muito famosa também. Você vai cantar agora?
Vou cantar, por favor, o violão aqui, por favor. Então, Sol maior, vamos lá. Não, que é a construção, né? Mas recita, então. Vou ler aqui, né? E vocês partes, tirem as suas conclusões. Vamos lá. Não, só umas partes. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E aí que é a parte complexa. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Pô, então e assim, com essa a gente termina... com esse alto astral, né? Mas assim, lógico que o Chico... Eu não sou um grande conhecedor do Chico, mas, enfim, é um cara que, né, do pouco que eu conheço, realmente ele é um cara genial em várias maneiras de se analisar ele. Tanto em termos de letra, em termos de musicalidade, em termos de poesia, em termos de crítica, enfim. Então, e é legal essa letra, assim, nesse sentido de promover a reflexão, né? Existe o trabalho, o pedreiro, quem constrói, e muitas vezes um trabalho desvalorizado, né? Alguém que não estava usando os EPIs, né? Que acontecem fatalidades na obra. Nossa. Mas que no fundo tá ali e assim, como a sociedade muitas vezes olha aquilo como alguém que morreu e no fundo só tá atrapalhando o meu sábado, o meu dia a dia, o trânsito, o tráfego, né? Então, enfim, super crítica social aí. Tchau, eu me retiro depois dessa. Pior que a parada do Cio. Vamos voltar a falar do Falcão. Quer que eu fale? Eu separei uma letra do Falcão aqui. Porra, por favor. Falcão diz, a letra chama Coração de Frango. Tá. De um coração de frango perfurado pelo espeto do ciúme. Porra. Essa não é boa? Olha a poesia. Quem é melhor, Coração Falcão de ou Chico frango, Buarque? trespassado pelo espeto da traição. Caraca. Pega essa. De um coração de frango, enfiado no espeto do ciúme. Coração de frango vai ardendo entre as chamas da paixão. Meu Deus. Puta que eu pariu. Ela não é um Palmas. poeta. Se Legal. o Chico cantasse essa, seria um gênio. Olha O só. Falcão aí é brega. Coitado do Falcão. Gabriel, anima o pessoal aí, que deu uma Caralho. caída aqui. Tem um que eu gosto muito. Eu sou meio geek. Eu gosto um pouco de ficção científica e coisas meio do universo Nerds. nerd, assim, eu gosto bastante. Quem gosta de Star Trek vai lembrar do Sr. Zulu, Senhor Zulu. que é o piloto ali da nave? Enterprise. da Enterprise, né? Então ele estava junto ali com o Kirk, né? Olha. E com o já falecido Leonard Nimoy, exatamente. Então, que era o Spock, né? E ele começou, o ator que chama George Takei, ele estudou arquitetura em Berkeley, Olha só. Olha, na pô, Califórnia? da Califórnia ensolarada, só que ele acabou ficando só por 2 anos. Daí transferiu pra acho que estudos artísticos mesmo, uma coisa assim, nessa área. Que daí era a parada dele mais ser ator. Mas esse ator, né? Outro ator famoso hollywoodiano Quem? que estudou arquitetura foi Samuel L. Jackson. Repete, Gabriel. Samuel L. Jackson, né? Ator, né, de alguns filmes, né? Avengers. Avengers, é mesmo? É o Nick Fury, do Avengers. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Que mais que ele fez? Django Livre. Django Livre. Fez vários, né, do Tarantino adora ele. Tarantino. Que mais que ele fez? Tarantino de que ele gosta, né? Só gosta de brincar com os mesmos Não, pessoas. tem 3 atores lá que, cara, né? E vai Varia embora. nisso. Dupla Explosiva. Grande filme também. O Samuel Jackson, olha só o que aconteceu. Ele foi expulso da faculdade. Como assim, rapaz? Na década de 60 lá, ele tava puto lá com a escola lá, com a faculdade, né? Sei lá por quê. E ele prendeu alguns membros do comitê da escola lá por 2 dias dentro da escola. Ele trancou isso? a galera numa sala e foi embora. Entre as pessoas presas lá, tava o pai do Martin Luther King. Caralho. Daí ele foi expulso. Ô, louco. Como assim? Que história louca é essa? Pois é. O pai do Martin Luther King era professor lá na escola, inclusive, e o Martin Luther King Jr., né, estudou também nessa faculdade e tudo mais. Lá em Atlanta, não é? E daí ele
por algum motivo lá se rebelou lá contra alguma atitude que a faculdade teve lá, que ele achou injustiça, sei lá o que aconteceu lá. E ele e os amigos dele trancaram um Caralho. grupo de diretores lá da faculdade dentro de uma sala e deixou os caras de castigo lá por Que uns dias. isso, Gabriel? É. E daí, eventualmente, eles acabaram saindo, né, do cárcere privado e Como é que ele não foi preso? sei lá se foi preso, deve ter sido preso também. Esse Expulsaram foi o o Samuca. filme A Fuga dos que estavam presos. Sei que mandaram o Samuca embora. O E ele Samuca. passou um tempo fora aí e tal. E depois, quando ele voltou pra faculdade, ele foi justamente fazer aí artes cênicas. E então ele se descobriu, não foi mais expulso, acabou se formando, Que né? bom, que bom. E tá aí. Ah, um que a Renata gosta aqui. Quem? Humberto Gessinger. Humberto, Engenheiros do Havaí? Pois é. Sempre achei sacanagem. Os caras estudavam arquitetura lá e quando foi fazer a banda, chamaram de engenheiros da Bahia. Mas Por por quê? quê? Não sei por quê, acho Você que palha. é fã, você que é fã, como é que é? A explicação do nome é assim, que eles tinham uma rixa com os estudantes de engenharia. Porque os estudantes de engenharia andavam de bermudas, de surfistas e tal, não sei o quê. E daí que E era... os de arquitetura não davam como? Pois é, sei lá. Ele tava andando errado, O não cara sei. tava de terno na faculdade? Não sei, Gabriel. Essa é a explicação oficial da banda. Beleza. E aí criaram o nome dessa banda meio que pra tirar sarro desses engenheiros lá que ficavam usando bermudas floridas, provavelmente, de Entendi, hibiscos, do não sei o quê. Havaí, né? Engenheiros do Havaí, entendeu? E aí criaram. Pô, nome de banda tem que ser assim, né? Engenheiros do Havaí, Biquíni Cavadão. Cara, que nome Muito legal, bom, né? Muito bom. bom. Paralamas do Sucesso. Boa. Olha o gancho aí, Gabriel. O quê? O Paraná, o Herbert Viana cursou arquitetura. Não brinca. Tô Olha que falando. coincidência. Então, olha que interessante. Ele falou o seguinte, né? O Paralamas, autor de Meu Erro, Lanterna dos Afogados, Uma Brasileira, Alagados, todos esses grandes sucessos nacionais. Aquele do óculos, eu achava legal aquela música. Óculos, muito boa mesmo. Realmente, é fantástica. Eu me identificava. É, né? Eu me identifico até hoje. Olha o que ele falou. Ele falou que foi cursar arquitetura na UFRJ para impressionar os pais. Ah, é? Os pais já... Olha a só, situação. faculdade... Não, arquitetura Glamour, tava no nível glamour, cuzão glamour. nessa época. Tava bom, né? Não, mas é que talvez, eu acho que aconteceu foi o seguinte. Bom, Eu, quando falei que ia fazer arquitetura, me perguntou por que eu não fiz engenharia. Pois é. Então depende um pouco do que você tá comparando. Porque provavelmente ele na família lá, ele falou, pessoal, tô querendo ser músico, tô é querendo verdade. levar essa vida. Imagine a verdade. galera, falou, você tá maluco. Isso aí, músico não dá futuro. Né? Você precisa de uma profissão de verdade, você precisa de diploma. Imagina se você é preso amanhã, tem que ter um diploma. Daí o cara falou, pô, vou impressionar. Aí vou impressionar. E daí a galera, evidente que a família gostaria que fosse engenharia, que fosse medicina, que fosse direito. Advogado, é. Mas ele sabia que ou era música, e daí o cara falou, vou fazer arquitetura. Os caras falaram, tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Né? Porra, tô impressionado. Tá impressionado? Herbert. Eu acho que essa que foi a sacada, entendeu? Então, daí por isso que a família achou que era sensacional. E não terminou a faculdade. Ele fez, parece que por 2 anos, achou uma merda e largou. Na verdade, né, a vida ele já começou a explodir de sucesso. Agora, tem mais gente também, falando do rock nacional. Tem o Roger Moreira, do Ultraje a Rigor. Porra! E ele fez Mackenzie. Foi até o 3º ano de arquitetura. Só que daí depois ele acabou se formando, acho que em língua inglesa, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Ele que tem aquele QI mega gigantesco lá, né? Dizem, né? Dizem, né? Mas enfim, e aí O que ele também... faz com essa merda, não sei, né? Que é isso, opa, Gabriel? vamos lá. Que... Ele usa para compor. Claro. É poesia, né? Poesia. Aquela da Maya Lu lá, como é que é? Mary Lu. Mary Lou também, grande sucesso. É legal, né? Agora, tem um outro cara que é super importante que a gente não pode deixar de citar, que é o Tom Jobim. Caraca. Esse é Aí importantíssimo. sim, casou. Então, Garota de Ipanema, Águas de Março, Chega de Saudade. Eu posso colocar depois. Águas de Março, né? Vamos de novo. Garota de Ipanema. Águas de Março. Falado já. Chega Foi de mal piada, saudade. É o colesterol. Colesterol. Gordura no cérebro. É. Imagine essas músicas poderiam não existir. se E ele quantas tivesse obras bacanas que deixamos de ver por causa dessa carreira musical dele. Então, eu acho super legal ficar pensando em futuros alternativos que poderiam ter acontecido se a pessoa tivesse feito outra coisa. Nossa, realidades paralelas, né? Completamente fantástico. Será que né? ele seria um extraordinário arquiteto? Pois é. Será que ele não Tanto- seria maior? Pritzker, terceiro Pritzker Seria brasileiro. O grande Pritzker. Talvez? E o que seria da música? E o que seria da música? O que seria da música? O que seria o Brasil sem Garota de Ipanema? O que seria Frank Sinatra sem Garota de Ipanema? Mas ele fez a faculdade, ele acho que fez só o 1º ano, na verdade, na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro.
Então ele começou ali, mas realmente depois ele já viu que Não ia dar certo aquele negócio mesmo? foi pra música e aí despontou. E é interessante, só uma curiosidade, que o presidente Juscelino Kubitschek, em 58, lembra que a gente falou, tava pra inaugurar Brasília, toda aquela coisa toda, e ele encomendou pro Tom Jobim e pro Vinícius de Moraes, a dupla dinâmica, para eles fazerem uma sinfonia lá, uma música em homenagem a Brasília, a inauguração de Brasília, que era pra tocar. Só que daí rolou protesto, não sei o que, a construção já tava, né, muita gente contra, não sei o que e tal, acabou que essa música não foi tocada lá e tal. Mas daí mais tarde, um novo convite daí feito pelo Oscar Niemeyer, que daí realmente eles fizeram essa tal sinfonia, mas que parece que só foi divulgada, acho que em 66, alguma coisa assim. Então não serviu para inauguração, que foi 21 de abril de 1960, né? Mas só posteriormente. Não Louco. tivemos essa Mas honra. canta aí a música, como é que é? Parece que é uma música sem letra. Quem mais que do ramo musical aí Tem uma banda, né? Ah, tem uma banda. Pouco famosa Quem? aí que começou nos corredores da Faculdade de Arquitetura. Os Pink Floyds Floyd. Rosas. Pink Floyd, então eles se conheceram estudando arquitetura. O Roger Waters, o Nick Manson e o Richard Wright. Então eles estudavam em Londres, na Regent Street Polytechnic, que hoje é a Universidade de Westminster. Eu acho que não chegaram a ficar 2 anos ali na faculdade, mas foi onde propiciou esses encontros, né? E há quem fale que eles têm umas relações com as formas geométricas nas músicas também, né? É mesmo? Nos álbuns, né? O Roger Waters, pelo que eu vi, ele foi convidado a se retirar, né? Foi. Dizem que ele não aceitava bem as críticas. Eu ouvi dizer também. Os outros dois eu não sei se Foram juntos, ó. foram juntos só, né? Mas acho que eles acharam que tinha um futuro brilhante pela frente. E de fato tinham. Tanto que depois, acho que em 69, eles até têm um disco chamado Music for Architecture Students. Temos que ver esse livro, esse álbum aí. Depois tem que dar uma ouvida lá. Eu só vi aqui, eu confesso que não ouvi, mas estava na notícia isso. Não ouviu ainda? Não, É novo, né? 69, dá tempo ainda. Tem a Courtney Cox, do seriado Friends, não tem história nenhuma boa dela. Ela estudava arquitetura e era modelo. Acabou indo pro lado do modelo. Essa é a história. Tudo isso. Agora, tenho um desafio quiz aqui pra vocês. Vocês conhecem a dança da manivela? Cara, já ouvi falar. Dança da manivela. Lembro. Isso aqui tá quente, aqui tá frio, né? Tem outro. Carnavais. Calma. Outro clássico. Dança do vampiro. Conhece também? Lembra também? Como é que é? Dança do vampiro. Dente pra cá, dente pra lá. Dente pra Cuidado lá. com o vampiro, ele vai Vai te te pegar. pegar. É. Nossa, Lembra? cara, eu tô num déjà vu 2004 na praia, carnaval. Por aí, muito álcool, drogas e sexo sem camisinha. Só dica boa hoje. De que artista eu estou falando? De que banda? Pode ser a banda primeiro. Banda Eva. É Asa de Águia. Asa de Águia, olha lá. Grande, nossa, né? Fantástica banda, extraordinária. Nome fantástico também. Mas o Asa de Águia, o vocalista é o Durval Lelis. Me impressiona você saber esses detalhes. Mas ele é arquiteto. Na verdade ele é formado até, desculpa, tem que voltar lá depois, mas Puta eu trouxe merda, aqui. vamos lá. Ele se formou pela Universidade Federal da Bahia em 1981. Aí ele trabalhou como arquiteto por alguns anos, inclusive num banco. Era um coordenador lá de projetos. Chegou a coordenar lá 250 agências. Caraca. Então o cara, né, realmente Trabalhava de fato. de verdade mesmo. E daí resolveu trocar pelo trio elétrico. Exato. Aí o trio elétrico, o chamado do trio elétrico, né? Quem atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Atrás da verde e rosa, né? Da mangueira, na verdade. Isso é verdade. Você É sabe que agora a muito gente do vai virar carnaval. tema de carnaval, né? A gente tem que se inteirar um pouco mais aí, Renato. É que o carnaval de Curitiba é assim. É negativo aqui. Então ele teve que focar na carreira artística, mas ele sempre disse que a arquitetura ficou como sempre hobby. Assim. Então parece que ele já projetou a própria casa, a casa dos irmãos, também se associou com alguns arquitetos Pode baianos. isso? Pode. Não, se associou. Ele é arquiteto. Pode. Mas tem, acho que o Davi Bastos é um arquiteto famoso lá na Bahia, também se associou. Então ele tá sempre associado aí no meio da arquitetura. Muito bom, muito bom. Eu tenho que falar a respeito da banda chamada Simon e Garfunkel. Já ouviram falar? Claro. Sim, conheço.
aquela Mrs. Robinson. Here's to you, Mrs. Robinson. E daí depois tem uma The Sound of Silence também, famosíssima. E o Art Garfunkel, que é um dos caras, né? Amigo do Simon. Amigo do Simon, a dupla ali. Ele estudou arquitetura na Columbia, exatamente, em New York City. Chique, né? Bacana, hein? Na verdade, ele só começou, né? Ele acabou concluindo como História da Arte, né? Isso, exatamente. Mas o fato curioso, Hum. que eu vou trazer aqui com exclusividade, Tem coisa que a gente só vê no Arquipapo. que é o seguinte. Desculpa, mas eu vou ter que falar isso. Porque assim, vocês sabem do meu amor e né, dedicação pelo grande Frank Lloyd Wright. Eu sei que já tá meio cansativo. Tá. Mas, quando eu descobri essa notícia, e eu descobri hoje isso, Ah. me chocou e eu falei, talvez eu não seja um fã tão grande do Frank Lloyd Wright. Caralho, estamos no episódio Tá. 80 e caralhada. Vamos ver. Vamos lá. Então o que aconteceu foi o seguinte. O Frank Lloyd morreu em 1959. Certo? Tá? Em 1969, o Garfunkel escreveu uma música chamada So Long, Frank Lloyd Wright. Porra! Vocês botam fé nisso? Ele fez uma música em homenagem E você escutou a ao música? Frank Lloyd Wright. Gabriel, por favor, ponha um trecho. So long from left. Puta que pariu! Que bosta! So long, Frank Lloyd Wright. I can't believe your song is gone so soon. Emocionante, muito hein? bom, né? Emocionante. I barely learned the Cazu, segura a lágrima, Cazu. so soon. So soon. Podemos desligar? Chega. Depois Não, a primeira parte é... Frank Lloyd Wright! É legal que o Frank Lloyd Wright é bom pra métrica da música, Ah, né? não, Rima com várias aham. coisas, né? Cachou perfeitamente ali. Cara, mas assim, é que é uma letra muito triste. Ah, é? Mas ele diz o seguinte, ó, fiz uma tradução espontânea aqui. Adeus, Frank Lloyd Wright. A gente tá fazendo tipo love songs, assim. Vamos lá. Não, aqui, ó. Deixa de fundo. Deixa de fundo aqui, vamos lá. So long, Adeus, Frank Frank Lloyd Wright. Tá, pode tirar. cara. Beleza, cara, obrigado. Que é o que ele vai dizer assim. Aqui ele fala, resumindo. Não, recordarei Frank Lloyd Wright todas as noites que harmonizamos até o amanhecer. Eu nunca ri tanto. Adeus. Arquitetos podem chegar, arquitetos podem ir. E nunca mudar o seu ponto de vista. Que eu fico sem inspiração. Eu paro um pouco e penso em você. Caraca. Adeus, Frank Lloyd Wright. Adeus. Agora ele vai começar a última categoria. A categoria Mandrake. Galera que nunca pisou na faculdade de arquitetura, mas merece o nosso respeito. Tá, eu quero Qualquer começar. famoso. Tem uma série de TV que chama Seinfeld, Ah! que Famosa. fez muito sucesso. Sim. Certo? Tem um personagem que eu gosto muito, que é o George Constanza. E toda vez que ele inventava que ele era uma outra pessoa, ele falava que ele era arquiteto. É verdade. Ah, é? Ele criava o nome do personagem, eu não lembro. Que ele falava não assim, eu sou fulano, que ele tipo, tava numa situação lá que ele inventava uma coisa. Fulaninho de tal, o arquiteto. Ele falou assim, que era a carreira que ele gostaria de ter feito. Ele sempre falava que ele era arquiteto, é verdade. aham. Então, vou falar dessa categoria Mandrake de pessoas, ou nem pessoas, não. O George Constanza era essa categoria Mandrake. Cazu, Tem, bom, da categoria Mandrake, eu vou trazer um aqui que é o Zacarias. O grande Zacarias. Zacarias dos Trapalhões? Exatamente. Como é que ria o Zacarias? sei lá. Como é que era? Sei lá como ele ia. Boa, Gabriel. Muito bem. Vamos colocar aqui. Mas é. No começo eu achei que era o gemidão do WhatsApp, cara. Quer ver? É só o Zacarias. Mas aí ele se mudou pra Belo... Ele é de Sete Lagoas, depois se mudou pra Belo Horizonte em 57. E aí dizem assim, ó. Onde tentou, sem sucesso, ingressar no curso de arquitetura. Tadinho. Então, e aí depois, enfim, ele acabou... Trabalhou como bancário, radialista, e aí depois foi fazer sucesso Foi mal. na televisão. E, Gabriel, quem que você... Trouxe da categoria Nessa Mandrake. tua categoria que vale tudo? Ninguém mais, ninguém menos do que Brad Pitt. Uou! Meu Deus, vou até me ajeitar aqui. Pete vermelho, Brad. Cara, o Brad Pitt nunca fez faculdade de arquitetura, nunca cursou nem nada, mas ele adora arquitetura. E ele tem, pode-se dizer que ele tem, assim,
produções arquitetônicas. Como assim? Olha só o que ele falou. Ele falou o seguinte, assim, ó. Atuar é a minha carreira, mas arquitetura é a minha paixão. Sério? Nesse nível? Nesse nível. Então, cara, pra você ter uma ideia, assim, tipo, ele se juntou com outro escritório, com um escritório de arquitetura pra ajudar a desenhar um hotel sustentável em Dubai. Tipo, troço grande, assim, tipo, de 800 quartos, assim. Depois disso, ele criou uma fundação. Uma fundação sem fins lucrativos, que é a Make It Right, que ajudou o pessoal de New Orleans depois do furacão Katrina. Então ele chamou vários escritórios famosos, como MVRDV, Shigeru Ban e Morphoses, para desenvolver casas para os desabrigados lá de New Orleans. A própria casa dele também, ele desenhou junto com outro arquiteto. E tipo, ele também desenvolveu tipo, restaurantes e chamou o Frank Gehry para fazer arquitetura de interiores para alguns lugares. É assim. mesmo, olha aí. Se você digitar... uma coisa que você nem pensa em fazer. Digitar Brad Beleza, Pitt vamos lá. no ArcDaily, por exemplo. Você acha que vai ter alguma coisa? O que tem? Tem todas as coisas que eu falei. Então, o Brad Pitt nunca pisou na faculdade de arquitetura, mas ele adora arquitetura e ele é um cara que, de uma forma ou de outra, Tá envolvido. cara, constrói, tá envolvido, faz acontecer. Boa. Quais os grandes clássicos do Brad Pitt? Cara, Benjamin Button, Snatch, Porcos e Diamantes, cara, é Nossa, ótimo esse nesse filme, né? é muito foda. É Não, muito e ele é bom. muito legal nesse filme, Nossa, né? ele é meio, como é que é? O cigano, Cigano, né? né? Tatuadão. Aham. Clube da Luta. Clube da Luta, meu Deus, Gabriel, que clássico esse. Já fiz coisa Tem Bastardos Inglórios. Puta que pariu. Agora vamos fazer uma reflexão Vamos, aqui? Vamos. Quero pensar. Boa, Renata, gostei. Isso é uma aluna exemplar. Mas ela diz assim, vamos fazer o seguinte. Esses caras aqui, vários desses caras desistiram no meio da faculdade de arquitetura. Acontece. Acontece. Em que vocês tiveram algum momento que vocês quiseram desistir da faculdade de arquitetura? Muitos. Eu quis desistir no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Foda-se. Já né? foi. Não, foi exagero, né? Mas em alguns momentos, não assim, constantemente. E hoje, você pensa em desistir? Exatamente. Ou se amanhã vai virar artista, uma cantora e vai nos abandonar? É. Quem sabe eu seja descoberta, né? Difícil. Por quê? Ritmo. Afinação. Então é isso. Não desistam pra ser artistas. Ou desistam se isso for seu sonho. Então, Isso é vocação. não existe caminho certo. Não. Né? Às vezes a arquitetura pode te ajudar a abrir certos horizontes, a fugir dela ou a ficar nela. E vocês têm mais algum caso, assim, que vocês lembrem, assim, de pessoas, né? De repente, que fugiram aqui do nosso radar pra acrescentar, é legal? Falem conosco. Maravilha. Beijos. Até mais. Falou! Para finalizar, a gente quer agradecer quem entrou em contato com a gente na quinzena. A gente selecionou alguns comentários aqui para falarmos. Só para lembrar, antes da gente ler, se você também quer entrar em contato com o Arquipapo, você pode falar com a gente. Vamos lá, várias formas de comunicação. Primeiro, e-mail, contato@arquipapo.com.br. Segundo, Instagram. Instagram pode ter comentáriozinho, pode ter direct, pode ter Marcação no Stories. marcação no Stories. Dá para falar com a gente também pelo Facebook, né? E um jeito legal de participar é na nossa comunidadezinha lá no grupo fechado do Facebook, que dá para mandar notícia, que a gente já tinha falado antes, que dá pra gente discutir um pouquinho as paradas lá. Além disso, dá para deixar a avaliação no iTunes, que a resposta certa é 5 estrelas. E no Cashbox também dá pra deixar a avaliação. Mas também dá pra ouvir no Spotify, só não dá pra avaliar. Mas dá pra compartilhar no Instagram, né? Siga a gente lá no Spotify. Siga a gente no Spotify. E aí, quem que... olha só que outra coisa, outro meio de comunicação que eu nem Meu sabia Deus, que eu vamos lá. tinha, mas eu tenho, Que? que é o LinkedIn. Sério? Sério. Então, teve uma arquiteta, que é a Jéssica, que entrou em contato comigo e com o Gabriel também, né? Pelo LinkedIn. Comigo E talvez também, pelo Cazu, mas ele não sabe, que ele Putz, nem foi sabe a mal. senha do LinkedIn dele. Jéssica, não abri, foi mal. Mas ela mandou uma mensagem lá pra gente pra dar parabéns pelo podcast, que ela conheceu faz pouco tempo e tá amando. E ela escuta no translado do trabalho, que demora 45 minutos, ela disse, e tá curtindo bastante. Show! E que mais que temos de comentários? Então vamos lá, vamos começar por quem comentou em relação ao último episódio, que foi o que a gente fez sobre o Essências, do Johanny Palasma. Eu vou ler aqui, ó, da Aline Araújo. Acabei de ouvir o último episódio e amei. Estou muito afim de ler o livro. Muitas das coisas que vocês comentaram têm a ver com uma das áreas de conhecimento de arquitetura que mais amo. Era a aula que mais gostava de dar.
junto com o desenho artístico, que é a psicologia ambiental. Porra! Olha lá. Quando o Gabriel falou do cartório, eu só lembrei de quando eu ia com meu pai na agência do Banco do Brasil, quando eu era criança no Rio. Esquecia até que era banco, e ficava viajando na arquitetura e como seria trabalhar ali no passado, etc. E ela também comentou aqui sobre o episódio do mestre, olha que ela chama, Qual? o mestre Baisek, Pô, esse episódio foi legal. mas essa ela dava aula de desenho artístico, né? Só pode ser... que é o livro Técnicas de Ilustração ao Mão Livre, né, do Eduardo Baisek. E ela falou que fez a oficina que ele deu em Natal. Legal. Né? Então, ele é incrível. Recomendo o livro a todos que curtem desenho e arquitetura. O legal é que eu senti como se fosse a união de dois mundos, tipo nos quadrinhos. Ouvindo uma pessoa que eu tinha convivido algumas semanas antes aí com o Arquipapo. Legal, né? Isso também aconteceu quando eu ouvi vocês lendo o e-mail do Estúdio M4. Antes eu achava que Natal era um ovo, agora estou achando que é o universo da arquitetura do Brasil que é. Abraço. Já estou ansiosa para saber qual é o próximo episódio. Viu só, Arquipapo misturando todas as referências. E só para lembrar que a gente tá falando do livro Essências, que a gente fez o sorteio no Instagram. Isso. E quem ganhou? E quem ganhou foi a Yasmin Lemos. Yasmin Lemos, parabéns. Estaremos enviando... Ou já enviamos, não sei, né? Vamos pro futuro. A gente tá falando no passado agora, né? Estaremos enviando o exemplar, o livro para você. Chegará na sua residência. Parabéns pela participação. Obrigado a todos que se marcaram e marcaram todo mundo lá. A Tainara mandou pra gente um direct messenger. Boa, o que ela diz? Ela falou: Olá, Arquipapo. Sou uma estudante do 4º período de arquitetura aqui do sul de Minas Gerais e uma grande admiradora do conteúdo de vocês. Descobri o podcast de vocês através do ArcDaily e a partir daí foi ladeira abaixo. Logo que Ladeira acima. Só sucessos Só de sucesso. aprendizado. sempre que estou escutando, seja indo pra faculdade ou fazendo alguma atividade, andando pelas ruas e tal. Gosto muito dos temas que vocês abordam, porque eles realmente aumentam o meu conhecimento na área e alguns já foram até falados em algumas das minhas aulas. Ô, louco, como assim? Acho que as coisas que a gente fala aqui, os professores também Dão falam. aula também, né? Talvez melhores que Ou a coisas nossa. que ela já ouviu e a gente reforça, talvez? Não? Pode ser. Olha, ensino complementar. EAD. EAD. Não pode EAD, né? Não pode, AD. Ela mandou aqui uma sugestão muito legal. Tô lendo aqui. Caralho, muito foda. Essa vai virar tema, hein? Tainara, nossa, é tema, certeza. A gente não vai revelar aqui, mas puta tema. Muito obrigada por me passarem conhecimento e me fazer rir em lugares inapropriados. Eita, olha aí. E espero que vocês continuem tendo muito sucesso na vida de vocês. Beijos com café e pão de queijo. Opa, adoramos. PS, adoro o sotaque de vocês. Muito boa. É difícil gostar, hein? Guria é fera. Ela tem gostado da gente mesmo, assim, porque nossa. a gente sabe que é meio chatinho. Que nem a gente gosta do nosso sotaque. Principalmente esse aí, né? Aqui, ó, o Rodrigo Ribeiro escreveu: gente, que episódio maravilhoso. De qual episódio que a gente tá falando? Do Johanny Essências. Palasman. Essências. Ouvi ontem e ouvi hoje novamente, segunda demão. Caramba, cara, você precisa comprar o livro. Sério. É verdade. Arquipapo. Arquipapo é o nome do desconto. Me abriu a mente para alguns aspectos que não havia pensado anteriormente. Alguns conceitos valem não só para nós que atuamos na área, mas também para as pessoas de outras áreas. Sim. Porra! A questão da influência do espaço, do entorno no desenvolvimento do ser humano se encaixa perfeitamente em algumas discussões de outras áreas da sociologia, política, Total, etc. total. Cara, a arquitetura, se você for ver bem, a arquitetura manda na humanidade. Podemos dominar o mundo, né? Sim. E é legal porque o livro promoveu essas reflexões. E ele cita aqui, ó, ele até marcou o Átila, do Nerdologia. Ah, sim. Porra, né? Referência. Uma grande referência pra gente. Faz todo sentido biológico, Isso aí. né? Fala isso. Mas continuando aqui, o Jonathan Gabriel, ele mandou um direct pra gente. Adoro vocês! Sou estudante do 6º período aqui no Espírito Santo e recomendo vocês para todos os meus amigos, até para aqueles que não fazem arquitetura. Cara, muito bem. Assim que tem que ser a doutrinação. Amarra o cara, põe um fone de ouvido e... Papo super descontraído e fácil de absorver. Amei o episódio sobre gentrificação e aquele sobre estagiários, me identifiquei muito. Puta, esse foi foda mesmo. Essa foi a verdade como ela era, a vida como ela é. A gente fazendo um monte de merda e é isso aí que acontece. Gostaria de indicar o tema de arquitetura hospitalar. Como a arquitetura é bom utilizada para auxiliar o tratamento ou sobre a arquitetura cultural, como diferentes culturas influenciam a arquitetura. Caralho, complexo esse tema, hein? Super difícil de Porra. fazer, na verdade. Mas é que e é o que é, né? Como todas as artes, ela tá completamente envolvida no meio ali, né? Que ela nasce. Cara, a gente tem que dar uma pensada como bolar isso, mas é possível. Vamos ver. Muito bem? É isso. Fechou? Então, um grande abraço e até... Daqui a 15 dias. Falou!
muito. Essa obra foi meio depedrada. Essa obra foi depredada. Vamos lá. Depredrar nela. Nossa, uma triste a história do cara, na verdade. Então, vamos lá. Então, vamos abaixar a empolgação aqui. O que aconteceu? Depois a Renata dá a parte triste. Então vai. E daí? Qual que é a parte boa, então? Segura a carona que eu peguei pra sair do lugar. Que exemplo ruim, né? Tá. Foda-se. Enfim. Que legal. E ela também Bacana! Muito verdadeira a maneira como você se expressa. Tiro umas férias, o sorriso que eu guardo quando Eu tenho a obrigação de saber todo mundo que é famoso que ele é Telemaco Borba. Quem? Aquele cara que foi preso. Que foi preso. O amigo da tua mãe lá, né? O cara que caguetou todo mundo lá. O cara mó X9. Minha sogra falou que caguetava tudo. Ah, é desde o começo. Foi ela, foi a Márcia. É ela que tá colando. Ela que tá colando. Ele era bom em matemática? Então